Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2021. Espero que você esteja bem e realmente vivendo Jesus. Neste exato momento, você tem fé que Jesus Cristo é tudo que você precisa para ser uma pessoa capacitada para glorificar a Deus, de fazer visível e acessível hoje o amor de Deus. O discípulo de Jesus tem os recursos, sim, em Cristo Jesus, para viver a vida cristã e externar neste mundo o fruto que vem de Deus Pai, através de Jesus, que se move em nós pelo Espírito Santo. Eu espero que você esteja bem e realmente alegre em Cristo Jesus. É sexta-feira, essa semana passou muito rápido, agora temos um fim da semana com muita atividade. Eu espero que você também tenha oportunidades de reunir com seus irmãos e com a sua família e realmente aproveitar esses dias. O título da devocional hoje é uma pergunta: Jesus é suficiente? Jesus é suficiente? Talvez seja, na minha opinião, a pergunta mais importante e mais relevante para a igreja cristã responder. Especialmente a igreja evangélica, que prega que Cristo crucificado foi suficiente para nos redimir. E que a gente tem essa convicção que Cristo na cruz fechou o assunto da questão da nossa condenação. Mas a igreja muitas vezes não leva essa mesma certeza da suficiência de Jesus para todas as áreas da vida. Há mais de 25 anos eu estou batendo nessa tecla através de João capítulo 15. As palavras de Jesus quando ele diz que ele é a videira, e a videira representa tudo que ele é nas nossas vidas e o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. E Jesus deixou muito claro: sem mim nada podeis fazer. Então, a suficiência de Cristo, quando se trata da gente colocar neste mundo o fruto do Espírito, depende 100% da suficiência em Cristo Jesus. Então, deixa eu ler a devocional, depois a gente pensa juntos. Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Uma tentação constante tem perturbada a igreja cristã durante toda a sua existência. É a tentação de acrescentar a Cristo algo mais para apoiar o bom andamento da fé cristã. Parece que a igreja não consegue achar Jesus suficiente, como o Pai e o Espírito Santo o acham. Como seria trágico realmente descobrir que Jesus não é suficiente para o cristianismo ou para o cristão. Lanço um desafio para discípulos que talvez estejam enfrentando a tentação Jesus e algo mais. Recomendo que leiam os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, como se fosse a sua primeira leitura. Recomendo que prestem bastante atenção nas declarações surpreendentes de Jesus sobre si mesmo. Então, eu os desafio com duas perguntas. Jesus pensou
que ele era suficiente no plano do Pai para nós? A reação do Pai e do Espírito Santo dão a impressão que acharam Jesus suficiente para salvar e restaurar a humanidade. Talvez você esteja dizendo, mas é claro que Jesus é suficiente. É claro que o Pai e o Espírito Santo afirmaram isso. É tão óbvio. Será? Será? A minha maior preocupação para a igreja evangélica, em todas as suas manifestações, é que ela não leva a sério o que significa Cristo em nós, a esperança da glória. Eu não tenho uma preocupação com a igreja evangélica sobre a maneira que a igreja em todas as suas manifestações prega um Cristo crucificado. Glória a Deus que todas as igrejas evangélicas que eu conheço ao redor do mundo sabem declarar que a obra que Deus fez em Cristo na cruz de Calvário fechou o assunto sobre como é que a gente pode ser perdoado e reconciliado. É uma alegria ouvir essa certeza nas vozes dos líderes das igrejas. Mas falando na minha própria experiência, eu já estava no ministério pregando. Depois da minha consagração, durante 20 anos eu estava pregando, plantando igrejas, e eu não estava com uma convicção tão profunda sobre a perfeição de Cristo em mim. Cristo por mim na cruz, certeza absoluta. Cristo em mim, eu não entendi que tem a perfeição de Cristo por nós, mas também tem a perfeição de Cristo que é a nossa vida. Cristo na cruz é certamente nossa redenção. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Cristo que é minha vida, como Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Aquele desejo do apóstolo Paulo, quando ele disse, eu sou como uma mãe sofrendo dores de parto, até que Cristo fosse formado em você. Eu não ouço nas pregações pastores chorando com aquele desejo até que Cristo fosse formado em você. Eu vejo na minha própria vida e na minha experiência ministerial de muitos anos que a gente na igreja evangélica sempre estamos tentando completar algo que falta no nosso discipulado, porque não acreditamos que Jesus é a videira, é a vida, é o caminho, é a verdade. Falamos, mas não falamos da perfeição de Cristo em nós, como a gente prega sobre Cristo crucificado, Cristo por nós. A minha maior sonho para mim, como líder e pregador, pastor, é a igreja abraçar o fato que Cristo em nós é a única e a perfeita suficiência que pode fazer eu ou você
externar neste mundo, ou repartir nesse mundo, o fruto do Espírito. Mas esse fruto de Espírito vem do Pai e foi manifestado na cruz e vive em nós, e o Espírito Santo está movendo em nós tanto o querer e efetuar de viver Jesus. Eu queria ouvir em toda pregação, a afirmação de Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz assim, versículo 11, aqui, está falando na igreja, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Meu sonho, meu desejo para a igreja é todo cristão ter essa convicção. A perfeição de Deus revelada em Cristo habita em mim. E habita em mim para me permitir realmente externar a glória de Deus através do fruto do Espírito. Eu estou muito preocupado no sentido de, como Paulo estava preocupado, que a igreja evangélica está esquecendo de Cristo em nós. Está colocando outras coisas para apoiar Jesus. A gente não apoia Jesus. A gente vive Jesus. A gente não completa Jesus. A gente temos que cooperar com Jesus. Parece uma coisa pequena, mas na minha maneira de viver e pregar, eu vejo como o assunto mais relevante dos nossos dias na igreja evangélica. Jesus é suficiente em você? Ou você está buscando coisas fora de você para completar o que falta dentro de você? Cristo em você é tudo. Viva a vida de Cristo. Ele é suficiente. Deus te abençoe. Pensa nesse assunto. É extremamente importante. Que Deus te abençoe. Viva Jesus.